Segue aqui falando a respeito disso, mas, na verdade, trazendo uma repercussão, uma fala do presidente Lula depois que o Jair Bolsonaro entregou a defesa prévia dele. Então, o presidente Lula falou durante um discurso, durante entregas do programa Terra da Gente, em Campo do Meio, em Minas Gerais, e sem citar o nome do Bolsonaro, o presidente Lula disse que ele está com medo. Mas vamos ver. Vamos assistir ao discurso, vamos lá. Ele deveria ter coragem de esperar o julgamento, provar sua inocência antes de ficar pedindo anistia. Ele, na verdade, está com medo. Porque ele sabe que ele cometeu um deslize nesse país. E veja que eu nem trato das minhas questões pessoais. Mas ele foi covarde, tramou um golpe, tramou a morte de um presidente da República, tramou a morte do vice, tramou a morte do presidente da Justiça Eleitoral, e quando ele não conseguiu, ele meteu o rabo no meio das pernas e fugiu para Miami e deixou os parceiros dele aqui. É por isso que ele tem que ser julgado. Ele que tem a coragem que eu tive. Se é inocente, briga pela sua inocência, prove que foi inocente. Aí a fala do presidente Lula nesse discurso tava... Bom, Lula sendo Lula, né, Juliano? Você tava aí dando uma risadinha de canto. Quando vai pro Brasil real ali, quando vai pro Brasilzão, palanque, com o povo embaixo, o Lula rende mais. Esse é o Lula que a gente gosta, né, Chico? Ele precisa de país ali embaixo, ali do palanque, para valer aquela cara dos brasileiros reais. O bicho rende, o bicho sobe o tom. Impressionante, né? E falou tudo que tá na cabeça de todo mundo, né? Quer dizer... se o sujeito é inocente, por que ele pegou um avião e foi para Miami? Por que estava vendendo joias que são patrimônio da União para poder fazer um caixinha? Por que estava pedindo Pix para os seus apoiadores enquanto estava fora do país? Por que fugiu e não passou a faixa presidencial? A gente viu agora as imagens do ex-presidente do Uruguai, o Lacalle Pou, passando a faixa para o seu adversário, que venceu as eleições num ato de respeito às instituições democráticas. Ele fugiu do país mesmo, assim, ele sabia o rastro que ele estava deixando. Exatamente. Não, assim, foi tanta trama, foi tanta conspiração, e envolveu tanta gente que ele sabia que estava praticamente condenado. Quando pede o Pix lá, que ele junta 17 milhões dos fanatizados... Gente, e ele já dizia que era para defesa dele. Já sabia que estava... Já sabia o que ia acontecer. Mas muito bom, a fala do presidente Lula eu acho que o Chico foi na raiz da questão. Este é o Lula que a gente gosta de ver. Sim. Que é primeiro o Lula falando a verdade, falando que o Bolsonaro é um covarde, fugiu do país, que está pedindo anistia porque sabe que vai ser condenado, porque sabe que cometeu crimes, porque se fosse inocente, enfrentava a justiça com a dignidade, com a integridade com a qual ele mesmo, Lula, enfrentou quando foi acusado pelo Moro de crimes que ele não tinha cometido. Então, o presidente Lula matou a charada. E eu acho que a forma, nesse caso, o Chico, Gabi, não é menos importante. Que o presidente Lula tenha essa postura de alguém que está indignado, né, com o país, que está enfrentando uma série de dificuldades, pressionado pelo mercado, pressionado pelo Centrão, pressionado pelas emendas secretas, pressionado por uma série de mecanismos que impedem o governo de governar, que o país tem que parar para dar atenção que um caso como esse merece, porque é um caso gravíssimo, ao invés de estar enfrentando os problemas que tem, porque um sujeito tentou preparar um golpe de Estado. Então, acho que essa indignação que o presidente Lula traz nessa fala dá um pouco de ânimo também para a turma. Dá para ver aqui pelo nosso chat, pela reação das pessoas. Sim, o Jorge Góes, por exemplo, diz: eu adoro ouvir o verdadeiro discurso do Lula, aquele discurso que não é um discurso para a imprensa, que ele está falando com as pessoas, com o povão, como você disse, Chico? A Sol também estava dizendo aqui, Sol Silva, o Lula tem que falar mais. Acho que ela está falando desse tipo de discurso, Esse tipo de fala, com energia, dizendo o que tem que ser dito. É isso. Num evento importante, ele estava ali com a turma do MST, no interior de Minas, assinando lá desapropriações de terras. Aliás, que são as melhores medidas são essas, quando dá terra a quem realmente vai trazer comida para a mesa do trabalhador, sabe? Não os bilhões que dá para o agro, que acaba